Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Este Governo está barricado num mau orçamento para o país. Barricado na maioria absoluta que adquiriu em janeiro e barricado porque não quer nem vai ouvir nenhum outro português que não seja a vontade do Partido Socialista. Este orçamento tem 3 palavras: ilusão, engano e falsidade. É isto que caracteriza este orçamento socialista. Senhor Primeiro-Ministro, como certamente saberá, durante vários séculos tivemos em Portugal uma figura que era o Inquisidor-Geral. O Inquisidor-Geral era alguém que policiava os comportamentos, as contas e os vários gestos dos portugueses. Hoje já não temos o Inquisidor-Geral, mas temos aqui, mesmo por baixo de mim, o Cativador-Geral. O Cativador-Geral é Fernando Medina, que apresenta aos portugueses um orçamento de expansão, um orçamento de crescimento e um orçamento que não é de austeridade. Mas não disse aos portugueses o mais importante: que 15% do orçamento dos serviços estão cativados à partida, que 2,5% de cada uma das rúbricas de despesa estão à partida também cativos, que qualquer contrato de serviços que queira ser feito na administração está cativo e sujeito às mesmas regras, que há milhões de dotações centralizadas que dependem da autorização do Sr. Ministro das Finanças e que, por exemplo, o ano passado, em vários orçamentos e áreas, apenas 50% foi executado. Fernando Medina não é só Ministro das Finanças. Ele é o verdadeiro cativador-geral do reino, não por ordem dele, mas por ordem de António Costa. Por isso mesmo, este é um orçamento de fraude e de ilusão sobre os portugueses. Goste ou não da linguagem, Sr. Primeiro-Ministro, seja ela ou não um lamaçal, ela é a verdade que em casa os portugueses sabem e têm que ouvir. Mas este é também o Governo que veio à Assembleia da República e disse: os mais vulneráveis são a nossa preocupação. Qual Francisco de Assis, o Primeiro-Ministro, dedicou-se agora a cultivar, a promover e a proteger os mais pobres e os mais vulneráveis? Só que não, como dizem as crianças. E quando olhamos para este orçamento, eu queria dar ao país uma notícia que talvez muitos não tenham tido ainda. É a primeira vez desde 2013, que quem ofere o salário mínimo vai perder poder de compra. Eu gostava, Sr. Primeiro-Ministro, que olhasse os portugueses de frente, que dissesse ao seu líder parlamentar que tanto gosta de falar de 2013, 2014 e 2015 e que recebesse esta notícia. Pela primeira vez desde 2013, quem ofere o salário mínimo vai perder poder de compra em Portugal. Este é o Governo que diz que os números da pobreza estão melhor, mesmo sabendo que ainda há poucos meses Portugal passou para o 8º da lista dos mais pobres e em risco de pobreza da União Europeia. Cada um destes ministros devia ter o número 8 à sua frente, ou um número 8 colado ao corpo, porque é o número que envergonha Portugal inteiro. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, veio aqui dizer que estamos hoje mais perto da Alemanha, mas nesta lista que aqui temos, sabe de que país é que estamos mais perto? Da Bulgária e da Roménia. E é isso que nos devia envergonhar. Um governo que diz que vamos para a frente e vamos exatamente para trás. É a marca de um governo socialista com maioria absoluta. Um orçamento de contas erradas e de previsões mal feitas. Um orçamento que nem o FMI, nem a União Europeia conseguem fazer acertar nas mesmas previsões. Mas nem a única que o Governo calculou para este ano, nem a única, que era a taxa de inflação em 7,4, conseguiu acertar. E a própria UTAU veio reclassificá-la em 7,8. Agora perguntam-se os portugueses em casa: se nem na taxa de inflação deste ano conseguem acertar, que diabo, quem é que acredita que vão acertar nas previsões do próximo ano? Ninguém acredita nas vossas previsões. Em 2023, mais de 70% dos funcionários públicos vão perder poder de compra. Em 2023, mais de 70% vão perder poder de compra. E por isso nós gostávamos hoje de perceber, mas não percebemos, como é que este é o orçamento dos mais vulneráveis, dos funcionários públicos, dos pobres, dos desempregados e dos protegidos. Não, Sr. Primeiro-Ministro, este orçamento tem 3 nomes e nenhum deles é os mais desfavorecidos e os mais pobres. Este é o orçamento da TAP, este é o orçamento do Novo Banco, este é o orçamento da EDP, mas não é o orçamento dos mais pobres, nem é o orçamento dos mais desfavorecidos em Portugal.
Este é o orçamento da EDP, este é o orçamento do Novo Banco, este é o orçamento da TAP. Foi isso que conseguimos trazer que uma maioria absoluta. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, o que custa ver é que podíamos fazer muito mais. O que custa ver é que com a receita fiscal obtida só nos últimos 8 meses, nós podíamos dar o dobro às famílias e às empresas. Só o que alcançámos nos últimos 8 meses permitia, por uma vez na vida, darmos um bocadinho mais a quem tanto sofre para pagar o supermercado, para pôr combustível no carro ou pagar o material escolar dos seus filhos. Era um bocadinho mais, que era o esforço do que andaram a cobrar indevidamente nos últimos anos. Era um esforço que era verdadeiramente pôr as pessoas primeiro e não as famílias primeiro. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, só há umas famílias que estão em primeiro em Portugal. É as famílias do Partido Socialista que sempre vão estar em primeiro para o orçamento do Estado. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, à hora a que estamos aqui, o Estado deve 800 milhões de euros de pagamentos em atraso. Sim, nós. À hora que estamos aqui sentados, o Estado deve 800 milhões de euros em pagamentos em atraso. O mesmo Estado que nos cobrou impostos como nunca. O mesmo Estado que não quer baixar o IVA, nem dos combustíveis, nem da eletricidade. Que diz aos empresários, paguem. Que gosta de malhar nos empresários, como o nosso antigo Presidente da Assembleia, o nosso atual Presidente da Assembleia da República gosta de malhar na direita. Esse mesmo orçamento que tanto malha nos empresários, que tanto nos sufoca, é o mesmo que tem 800 milhões em atraso dos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro tem que se decidir. As empresas não podem aumentar salários, não podem adquirir mais, não podem contratar mais, se os senhores não forem pessoas de bem e não lhes pagarem o que têm que pagar em Portugal. Estará o Governo contente? Estará o Governo contente? Claro que nunca está contente. Porque o Primeiro-Ministro António Costa, com o cativador-geral Fernando Medina, só estão contentes enquanto sugam a alma aos portugueses, enquanto sugam a carteira dos contribuintes e enquanto sugam a carteira dos empresários. E enquanto ficam cada vez mais contentes por este ato de trazer cada vez mais, soubemos hoje que ainda vão buscar dinheiro a outras formas criativas. Sr. Presidente, nós vamos distribuir isto por todas as bancadas parlamentares, que estima que o Governo vai cobrar mais 13 milhões de euros. Sabem em quê, caros colegas? Em radares de velocidade nas estradas. É este Governo que aqui está, que não tem dinheiro para obras, que não tem dinheiro para pensões, que não tem dinheiro para salários, mas que vai buscar dinheiro a mais radares de velocidade sobre aqueles que andam a ter que conduzir e a pagar um IVA pornográfico em Portugal. Que vergonha, Sr. Primeiro-Ministro, que vergonha de governo que temos em Portugal. Que vergonha que temos em Portugal todos os anos. E eu gostava que quem nos estiver a ver em casa olhe nos olhos e saiba isto. O Governo estima ir buscar mais dinheiro ao vosso bolso no próximo ano. Estima ir buscar dinheiro aos impostos, mas até aos vossos carros. Pensa em ir buscar mais dinheiro. Não baixa os combustíveis, nem o IVA, mas quer ir buscar mais dinheiro àqueles que conduzem. É a hipocrisia tremenda de um Governo que já não se aguentará, se Deus quiser, muito tempo. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, António Costa citou ontem Jorge Palma e disse que havia caminho ainda para continuar. Como gosta de Jorge Palma, eu também vou citar Jorge Palma. Mas hoje, com um título diferente daquele que o Sr. Primeiro-Ministro citou. Esta chama-se Eles Já Estão Fartos. E diz, eles já estão fartos de saber o que queres deles. Eles já estão fartos de saber quem quer vendê-los. Eles já estão fartos de ouvir dizer que tem que ser. Eles só queriam agora tentar viver de uma maneira diferente, de uma maneira qualquer. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-nos viver de uma maneira diferente. Muito obrigado.